E depois de muita especulação nos últimos meses, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou o aumento da taxa de juros do país pela primeira vez em quase uma década. A decisão do Federal Reserve foi tomada de forma unânime e a taxa básica de juros dos Estados Unidos subiu 0,25 ponto percentual. É o primeiro aumento desde 2006, sendo que desde 2008 a taxa era mantida no piso histórico, próxima a zero. Agora tem variação entre 0,25% e 0,5%. O mercado já esperava um aumento pelo menos desde setembro e imaginava que seria inevitável neste ano. Por mais que a economia americana esteja dando bons sinais, a decisão foi justificada pela existência de riscos globais. E é inevitável falar sobre o dólar comercial, que teve influência hoje da taxa de juros americanas, que subiu pela primeira vez desde 2006 e, portanto, fechou o dia com uma alta. Eu mostro para você aqui a alta do dólar hoje, 1,24%, fechou o dia em 3,92, chegou a bater aí ao longo do dia em 3,94. A gente fala sobre esse assunto. A gente já deu uma pincelada aqui no começo do jornal, mas qual que é a influência, professora, a interferência dessa alta de juros do Banco Central americano para a gente aqui já numa situação que não estava confortável? Se subir a taxa de juro aqui no Brasil, não faz o mesmo efeito como se subir nos Estados Unidos, que lá é um país confiável. Aqui hoje não é, né? Então, consideravelmente, a gente tem que levar em consideração que a maioria dos investidores que tem dinheiro hoje, que tem liquidez para poder investir, não investe o seu dinheiro num local onde está com esse tipo de problemas que nós temos aqui hoje, vai investir num lugar mais seguro. Logicamente, a maioria dos investidores internacionais que têm liquidez hoje vai investir nos Estados Unidos. A professora falou uma coisa interessante, William. Se nós subirmos os nossos juros, aqui não vai ter esse mesmo efeito. Até porque a gente já está num limite extremamente alto, não é? Do nosso juro. Sim, nós estamos num limite bem alto. Em 99, chegamos a 44% da taxa de juros, época que a gente não quer mais. Porque se já está difícil uma situação econômica pagando juros a 14,25%, imagina com 44% como era antigamente. Então, fica praticamente inviável, daí a sociedade fica mais fragilizada e vai sofrer mais as consequências. O que nós precisamos, de fato, é uma política de longo prazo de estabilidade, que tenha um planejamento, não um plano de governo, mas que tenha um plano de Estado democrático desenvolvimentista. É isso que nós precisamos atualmente no Brasil, porque essa subida da taxa de juros americana, ela vai fazer com que nós, se quisermos manter uma certa captação de verba, de investimento estrangeiro, vai ter que subir bem mais a quantidade de pontos percentuais na taxa de juros brasileira. E se vivemos um momento de retração decorrente de uma política econômica que é contracionista devido à taxa de juros, vai complicar ainda mais a situação. O problema todo é que as políticas públicas brasileiras, elas não são criadas para beneficiar o Brasil e a população brasileira. Elas são criadas para proteger a política atual que não está dando certo. Para você, de alguma maneira, tapar buraco, né? Então, e há uma descontinuidade de políticas públicas. Cada vez que muda um presidente, muda um governador, muda tudo. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter uma linha séria, um norteamento da política e saber exatamente o que a gente quer para esse país e o que a gente quer para essa população. Então, cria-se uma política como no Japão e se dá continuidade a essa política, mesmo que mude o governador, mesmo que mude o presidente. Isso é o que o William falou, política de Estado, exatamente. Não política de governo só agora. Não. Por que os Estados Unidos resolveram subir os juros do país agora? Precisam de mais dinheiro, precisam de investimento? Como é que é? Um dos motivos é que a economia americana ela tem retomado o aquecimento econômico. E quando se tem um aquecimento econômico, a inflação ela começa a acompanhar também isso daí. Então, sendo uma medida para quem tem de 0 a 0,25 de juros, subir um pouco mais não vai afetar tanto, apesar de ser uma economia americana. Mas um dos motivos é decorrente do aquecimento econômico americano. Qual que é a explicação, Suárez, para que a gente tenha aqui no Brasil esse costume que você já disse aí, da falta das políticas de Estado, de ter essa mudança, trocou isso, a gente vê, acompanha isso nos municípios, nos estados, na própria esfera federal. Tem uma explicação, sei lá, histórica para a gente entender isso? Por que a gente não consegue ter uma política de Estado que se mantenha e não importa quem venha, vai se manter isso para que o Brasil possa crescer?
Eu acho que é muito complexo a gente fazer uma análise assim unilateral da coisa, né? Você tem que ter vários especialistas de várias áreas para poder levantar tudo isso. Eu não sou a melhor das especialistas para isso, mas eu imagino que os políticos brasileiros ou de qualquer lugar do mundo tenham que ter formação para isso, né? Eles têm que conhecer o seu país, conhecer ele na íntegra, conhecer suas necessidades, conhecer a população e até onde essa população necessita ou não daquele tipo de política pública. Você vê certos tipos de políticas públicas que são desnecessárias para a população e outras que são super necessárias tendo sua verba cortada. Né? Então, a pessoa tem que ser formada para isso. Ela não pode ser semi-analfabeta, ela não pode ser conhecedora um pouquinho da legislação, ou então simpática a uma população que votou nela. Não. Tem que ser um cara muito bem formado. Quando eu levo meu filho ao médico, eu levo ao melhor médico. Então, quando eu quero alguém para que cuide do meu país, eu tenho que buscar o melhor profissional, e não qualquer pessoa.